Me diz uma coisa aqui, quando você lê um título de vídeo assim, exercícios para definir a parte interna da coxa, o que você entende? Eu entendo que são exercícios para você perder a gordurinha da parte interna da coxa, uma vez que definição muscular nada mais é do que você eliminar parte da camada de gordura que está em cima do músculo e aí os próprios contornos anatômicos daquele músculo vão ficar mais aparentes e aí você tem uma definição melhor, uma definição muscular. Os nossos músculos, por assim dizer, pessoal, já são definidos. A questão é que eles estão embaixo de uma camada de gordura. Como essa gordurinha da parte interna da coxa é incômoda para muitas pessoas e esse é um tema de muito interesse, começam a surgir vários vídeos com esses títulos que acabam por confundir vocês, confundir pessoas, no sentido de que elas vão começar a fazer aqueles exercícios mostrados lá, achando que vão perder gordura localizada na parte interna da coxa. E o problema aqui é que fazendo esses exercícios, você não só não irá conseguir eliminar essa gordura localizada, como pode desenvolver problemas muito mais sérios. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Você já viu alguém que tem os joelhos viradinhos para dentro assim? Talvez esse possa ser até o seu caso. Pois é, esse é um desvio postural causado pelo excesso de rotação interna do quadril. E a principal causa desse desvio é os músculos que fazem essa rotação interna estarem muito mais fortes do que os músculos que fazem a rotação externa. E um dos principais músculos que fazem essa rotação interna do quadril são os adutores de quadril, justamente os músculos da parte interna da coxa. Então, na tentativa de queimar essa gordurinha aqui, você acaba fazendo vários exercícios para essa região aqui. Não queima gordura porque esse exercício não tem nenhuma relação com o tecido adiposo, com a gordura e ainda acaba desenvolvendo esse desvio postural aqui por esse desequilíbrio de força, por fortalecer essa musculatura em excesso. A consequência de você ter esse quadril girado internamente é que você fica muito mais suscetível a se machucar durante os exercícios, porque as pessoas, por exemplo, que têm esse desvio, quando vão fazer o agachamento, é muito comum que na hora de agachar, elas façam esse movimento de fechar. Isso aqui gera muita lesão durante o agachamento. No leg press é a mesma coisa. Na hora de descer, a pessoa aproxima os joelhos. Isso é um erro gravíssimo. Na passada frontal é a mesma coisa. E inclusive, quando você estiver fazendo treino aeróbico, na esteira ou na rua, também o índice de lesões por você ter esse desvio se torna muito maior. Então quer dizer que eu não preciso fazer nenhum exercício para a parte interna da coxa, João? Sinceramente, pessoal, 99% das pessoas não precisa, porque no próprio agachamento, no leg press, na passada frontal, todos esses exercícios vão ativar os músculos da parte interna da coxa como estabilizadores do movimento. E isso já é suficiente para poder fortalecer esses músculos. Bom, meus queridos, como a gente está encontrando aqui no YouTube uma vez por semana, eu quero aproveitar ao máximo o meu tempo aqui com vocês. E sobre essa questão da ineficácia desses exercícios para a parte interna da coxa, no objetivo de queimar gordura e nos riscos, de fortalecer em excesso essa musculatura, eu acho que ficou entendido, né? E agora eu queria passar alguns exercícios para poder corrigir essa rotação do joelho para dentro. Vamos lá? Bom, para fazer essa correção a gente precisa fortalecer os músculos que fazem a rotação externa do quadril, ou seja, o movimento contrário da posição dos seus joelhos. E que músculos são esses? Principalmente o glúteo, em especial o glúteo médio, que é essa porção lateral aqui do bumbum, tá? Esse exercício que eu vou mostrar para vocês primeiro aqui, na minha opinião, é um dos mais eficazes para poder trabalhar o glúteo médio, principalmente por ser o mais fácil de você fazer certo, beleza? Você vai precisar de um degrauzinho qualquer, pode ser uma escada. Lá na academia você vai utilizar aquele step, tá? E até mesmo meio fio da calçada dá para você fazer esse exercício, beleza? O que é aqui? A gente vai fazer uma elevação da pelve, que é esse movimento aqui, ó. Então você deixa o seu quadril cair e aí eleva. Tá vendo que o meu pé fica um pouquinho mais para baixo ali do degrau da escada? Eu deixei o quadril cair e agora eu elevei. Tá vendo? O movimento é todo no quadril. O meu joelho da perna de apoio aqui fica paradinho, beleza?
E aí, se você estiver fazendo na academia, inclusive, você pode colocar uma caneleira, tá? Nessa perna aqui, para poder ter mais carga, mais peso. E aí, olha só, é um movimento muito curtinho, pessoal, mas vocês vão sentir demais essa porção lateral do bumbum, que no caso é dessa perna aqui, tá? Você vai sentir sempre da perna que estiver apoiada. Então, na hora que você faz esse movimento aqui, ó, você trabalha essa lateral aqui. E aí, obviamente, você faz dos dois lados, você vai alternando, tá? O segundo exercício que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é a abdução de quadril, que já é um exercício muito mais popular. No entanto, esse é um exercício que é daqueles que o tiro pode acabar saindo pela culatra. Então é muito importante entender esse movimento aqui. Muitas pessoas fazem a abdução de quadril assim, ó, com a perna um pouquinho para frente, tá vendo? Ó? Fazendo esse movimento de abrir aqui, ó. O que acontece, pessoal? Quando a gente está com essa perna aqui projetada um pouquinho para frente, a gente acaba ativando um músculozinho aqui dessa região que chama tensor da fascia lata. E esse músculo, ele é um importante rotador interno do quadril, ou seja, ele faz a mesma ação dos adutores. Então, às vezes, no objetivo de você fortalecer o glúteo médio para poder corrigir o problema que é justamente a rotação interna do quadril, você acaba fortalecendo um outro músculo, tensor da fascia lata, que faz o movimento que você não quer, entendeu? Então, esse exercício aqui, ele precisa ser feito de uma maneira muito específica, para você recrutar a parte lateral do bumbum com bastante ênfase. Então, você não vai fazer com essa perna aqui para frente. O que você vai fazer? Essa perna de apoio, você vai passar para cá. Tá? Isso aqui vale para fazer com elástico ou se você for fazer na academia também, lá na polia, a mesma coisa. E aí o que você vai fazer? Essa perna aqui para frente, essa aqui ela vai ficar um pouquinho para trás, tá vendo? Ó? Você vai jogar sua perna um pouquinho para trás, fazendo uma pequena extensão do quadril e aí você vai rodar o seu pé um pouquinho para fora também. Perceba que o meu quadril ele continua reto, ele está na mesma posição aqui. Eu só fiz aqui, ó, joguei um pouquinho para trás e rodei um pouquinho para fora. E agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? É um movimento muito mais curto do que quando a gente está com a perna projetada para frente, porque fica muito mais difícil fazer nessa posição. Só que eu tenho certeza que você vai sentir muito mais aqui atrás no bumbum do que quando você está fazendo com a perna aqui para frente, ó. Que aí sim, você consegue pegar um tantão de peso e aí consegue jogar a perna lá em cima. Só que aí você acaba fortalecendo esse músculo aqui que não é o objetivo, que vai inclusive atrapalhar no que a gente está querendo corrigir. Então, ó, perna para trás, girou para fora e aí faz o movimento. Ó, movimento muito mais curto, mas muito mais eficaz para recrutar esse músculo aqui, que é o glúteo médio. E se você quiser fazer a abdução de quadril deitado também, tem muita gente que gosta de fazer com a caneleira. É a mesma coisa, pessoal. Então você vai precisar jogar o seu quadril um pouquinho para trás, rodar o seu pé aqui, ó, tá vendo? A rotação é aqui no quadril, ó, mas o pé, a ponta do pé vira um pouquinho para cima lá, tá vendo? Ó, para fora. E aí aqui eu faço o movimento, ó, de subir e descer. Dessa forma, eu vou estar ativando muito o glúteo médio. Se eu quero fazer com muito peso esse exercício, e aí eu venho e boto uma caneleira pesadona e vou fazendo aqui, ó, o que acontece? Você vai projetar essa perna para frente, vai ativar bastante o tensor da fascia lata, que é o rotador interno, que não é o que a gente quer trabalhar. Não vai te ajudar a corrigir a posição lá do seu joelho. Então você precisa estar aqui atrás para poder ativar o glúteo médio com eficácia. Isso aqui, pessoal, é para qualquer um que quer trabalhar o glúteo médio, tá? Isso aqui não é só para quem está querendo corrigir lá a questão do joelho, não. Todo mundo que quer trabalhar esse músculo aqui com eficácia tem que fazer nessa posição. E é impressionante, pessoal. Faz sem peso, tá? Sem peso mesmo. Você vai ver que quando você está fazendo aqui atrás, com essa perna girada e fazendo esse movimento aqui, ó, você sente infinitamente mais do que se você estiver fazendo aqui, ó, com bastante peso. Simplesmente faz esse teste aí que vocês vão ver o tanto que você vai ativar essa lateral aqui do bumbum fazendo nessa posição aqui da perna. Bom, pessoal, eu sei que se eu tivesse trazido aqui um vídeo que chamasse exercícios para você acabar com a gordura da parte interna da coxa,
provavelmente eu teria muito mais visualizações do que com esse vídeo aqui. Mas definitivamente, pessoal, esse não é o objetivo desse canal aqui. Eu não quero trazer nenhuma fórmula mágica, nenhum conteúdo sensacionalista. Eu quero realmente trazer conteúdos fundamentados, que vão trazer algum benefício para vocês, tá? Então eu não vou me render a trazer algo que eu não acredito ou algo que não tem nenhum fundamento. E eu sei que muitos de vocês queriam ouvir que esses exercícios para a parte interna da coxa são eficazes para poder queimar essa gordura localizada. Eu também queria, pessoal. Ia ser muito mais fácil para a gente se fosse assim. Mas infelizmente não é assim que acontece. Bom, depois dessa sessão de desabafo aqui, eu me despeço de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!